A gente tentou vir no período da manhã aqui, mas tinha muita fila, então a gente aproveitou a fila no período da tarde, que é bem menor. Aqui aproximadamente 2 horas da tarde a gente aproveitou para entrar. Tinha bastante sol, então venha preparado. Você vai passar por um detector de metal e aí depois você segue lá dentro para conhecer a basílica. E um outro ponto também aqui é se vestir de forma apropriada, né? Cobrindo ombros, joelho, porque o pessoal vai cobrar isso de você depois, então se vista de forma apropriada. A Basílica de São Pedro é uma basílica dentro do Vaticano e trata-se da maior e mais importante edifício religioso do catolicismo e um dos locais cristãos mais visitados do mundo. Cobre uma área de 23 mil metros quadrados e pode abrigar mais de 60 mil devotos. É o edifício com o interior mais proeminente do Vaticano, sendo sua cúpula uma característica dominante no horizonte de Roma. Adornado com 340 esculturas de santos, mártires e anjos, está situada na Praça de São Pedro e sua construção recebeu contribuições de alguns dos maiores artistas da história da humanidade, tais como Bramante, Michelangelo, Rafael e Bernini. Catalogada e preservada como um patrimônio mundial da humanidade, a Basílica de São Pedro foi considerada o maior projeto arquitetônico da sua época e continua a ser um dos monumentos mais visitados e celebrados do mundo. Foi provado que sob o altar da Basílica está enterrado São Pedro, de onde provém o nome da Basílica, um dos 12 apóstolos de Jesus e o primeiro Papa, e, portanto, o primeiro da linha de sucessão papal. Por essa razão, muitos papas, começando com os primeiros, têm sido enterrados neste local. Sempre existiu um templo dedicado a São Pedro em seu túmulo, inicialmente extremamente simples. Com o passar do tempo, os devotos foram aumentando o santuário, culminando na atual basílica. A construção do atual edifício no local da antiga basílica começou em 18 de abril de 1506 e foi concluída em 18 de novembro de 1626, sendo consagrada imediatamente pelo Papa Urbano. A basílica é um famoso local de peregrinação, pelas suas funções litúrgicas e associações históricas, e uma das 7 igrejas de peregrinação de Roma. Todo o interior da basílica está ricamente decorado com mármore, relevos, esculturas arquitetônicas e ornamentos com acabamentos até em ouro. A basílica contém um grande número de túmulos, não só de papas, mas também de outros notáveis personalidades, muitos dos quais são considerados verdadeiras obras de arte, reconhecidas até mundialmente. Existem também uma série de esculturas em nichos e capelas. No entanto, a característica central é o baldaquino sob o altar papal. Projetado por Gian Lorenzo Bernini, o santuário culmina num conjunto escultural, também de Bernini, que contém a simbólica Catedral de São Pedro. E o túmulo de São Pedro? Bem, depois da crucificação de Jesus, na segunda metade do primeiro século da era cristã, está registrado no livro bíblico Atos dos Apóstolos que um dos 12 discípulos, conhecido como Simeão Pedro, um pescador da Galileia, assumiu a liderança entre os seguidores de Jesus, exercendo um papel importante na fundação da Igreja Cristã. Viajou para Roma e evangelizou grande parte da população romana. Infelizmente, foi executado no ano 64 d.C., durante o reinado do imperador romano Nero.
E como não falar dessa lojinha aqui do lado esquerdo da Basílica? Olha, depois de ter comprado as coisas lá fora, na feirinha, pensando que tinha pago bem barato, a gente descobriu essa loja aqui dentro da Basílica. Preço melhor de todos. E ainda, né? Se você compra um recipiente para água benta, você pode encher e depois benzer a sua água lá na sacristia, tá? É incrível, assim, foi impressionante a gente descobrir essa loja aqui dentro, depois de ter comprado as coisas lá fora por um preço um pouco maior, tá? Então, confere, do lado esquerdo da Basílica tem essa loja aqui com muita coisa religiosa. E aqui na sacristia você pode benzer a sua água, tá? Você traz a sua água aqui, benze nesse espaço. E as tumbas dos papas ficam no subsolo. É impressionante. Inclusive é possível ver São Pedro aqui, a tumba de São Pedro muito nitidamente. Tem João Paulo I, tem muitos papas aqui. E é difícil de achar a entrada, tá? Se você olhar lá na frente da Basílica tem um órgão e mais ou menos atrás desse órgão, ali numa coluna, tem essa entrada, uma escadinha, você desce e você consegue visitar essa parte do subsolo, tá? E aqui saindo dessa parte você consegue conferir o pessoal aí na fila para subir a cúpula, né? Essa cúpula é pago à parte, tá? Aí você tem que pagar para subir lá e aí tem vários lances de escada, a gente não foi. E uma parte bacana é que saindo ali do lado tinha uma fonte d'água, aí a gente pôde encher a nossa garrafinha com água geladinha, fresca, foi tudo de bom aí. Aqui a parte dos guardas, né? Que aí quem vai entrar realmente lá dentro do Vaticano passa por esses guardas que fazem todo esse controle. E olha, é impressionante, é um lugar muito incrível para quem é religioso, ou até mesmo quem não é uma obra assim extraordinária. Valeu muito a pena ter visitado. A Praça de São Pedro por si só também foi muito bonita, muito bacana ter visitado. E olha só que interessante, né? Aqui do lado de fora a gente também pode conferir a janelinha aonde o Papa aparece às vezes. Às vezes ele, né, aparece ali, dá o seu sermão, tudo, aqui do ladinho, na segunda janelinha onde eu estou apontando. E aí, gostou? Então se inscreve aí, compartilha, deixa sua mensagem. Quando é que tá planejando vir para cá? Valeu!